ainda envolvidos nesta energia tão doce, vamos começar esta apresentação, este estudo, ainda no capítulo 21, o livro Pão Nosso. Como alguém disse, este livro é o Pão do Espírito. Este livro, como sabemos, mas nunca é demais acrescentar, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o segundo volume da coleção Fonte Viva. Esta coleção, que é a interpretação de textos evangélicos, a coleção é formada pelas seguintes obras: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. De versículo em versículo, o mentor espiritual dá-nos a sua versão sobre os tópicos mais importantes da mensagem de Jesus deixada na Bíblia. É uma valiosa fonte auxiliar de esclarecimentos dos textos evangélicos e instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, afinizando-nos com as lições de humildade e de amor, ministradas e exemplificadas por Jesus e pelos seus discípulos. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Em Lucas, capítulo 5, versículos 4. Este versículo, em que os discípulos de Jesus estavam sem pescar, ele convida-nos, então, convida todos os pescadores a entrarem para o barco, para os seus barcos, para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E de acordo com o Evangelho, colheram uma grande quantidade de peixes que até as redes se rasgaram, romperam. Então, Emmanuel lança mão desta passagem do Evangelho para nos ensinar que quando as dificuldades surgem, se seguirmos os ensinamentos do Mestre, tudo tem a sua solução. E começa por nos dizer: este versículo leva-nos a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Por isso diz Emmanuel que temos que meditar sobre este versículo em que os nossos companheiros, se sentem abandonados na luta, que sentem uma sensação de solidão, lhes cortar o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. E eles vivem em função dessas dores e acreditam que vieram só para sofrer. Mas nós sabemos que não é verdade, nós que aqui frequentamos esta casa. Então, eles, continua Emmanuel, dizendo, rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhe dilatam as impressões de vazios. Rememoram, pesarosos, doridos, os dias da infância. Nós sabemos que a infância é um marco muito importante porque muitas são as pessoas, são as crianças que tiveram uma infância feliz. Uns sim, outros não, mas a maior parte. E na infância há lembranças boas, lembranças más, e essas lembranças, muitas vezes, em crianças, nós temos muitos pensamentos para o futuro,
para realmente esses sonhos para a vida, esses sonhos que realmente são queimados nos conflitos do mundo, como nos diz Emmanuel, numa recordação vazia, no vago tropel das reminiscências, uma recordação vaga, confusa, uma lembrança apagada. Eles ficam ali, presos, sem querer, muitas das vezes, ou sem ter a possibilidade de sair de alguém que lhes dê a mão. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Essas horas amargas, elas são necessárias para todos nós, para podermos redirecionar o nosso caminho e percebermos nessa altura o que queremos da vida. Nós muitas vezes damos conosco com dores, com sofrimento de tal forma, mas ele vem, se não vem pelo amor, vem pela dor, para nós redimensionarmos o nosso caminho, mais uma vez. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que além do túmulo há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. É necessário entendermos aqui, e nós vamos percebendo isso, nós não estamos sozinhos. Sejam encarnados, sejam desencarnados, nunca estamos sós. Nós temos o nosso anjo da guarda, que por nós vela, e quantas das vezes nos esquecemos dele. Hoje, por exemplo, alguém se lembrou do seu anjo da guarda? É bom que sim, porque ele fica feliz quando conversamos com ele nas horas boas e nas menos boas. Ele está lá para nos intuir, para nos dar a mão, para nos guiar. E são tantas as vezes que nos esquecemos que ele está lá, que ele fica triste e vai embora porque tem mais trabalho para fazer. Então, que possamos refletir e pensar, perceber que nunca, nunca estamos sós. O Pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Se essas dificuldades aparecem, é importante que conseguimos superar, pois nos fortaleceremos em supremas lições. Aumentamos a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa força de vontade e crescemos espiritualmente, porque as coisas do mundo são todas passageiras. Nós somos usufrutuários de tudo o que aqui é colocado. E então, essas dificuldades nos afligem, é porque ainda estamos muito ligados à matéria. E ao pensarmos que somos espíritos eternos, tudo aquilo que vem para nós vem do Pai. E o Pai quer o melhor para cada um de nós. Então, que saibamos perceber que é necessário que cada um tire o seu barco da praia, da areia, porque Jesus está sempre conosco. Chegamos ao final do capítulo, mas que possamos refletir que é necessário mesmo tirar o nosso barco da areia, pedindo, Senhor, em atenção à Tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. E não nos deixemos
Não deixemos de lutar por medo de errar ou de nos magoarmos. As feridas curam-se, mas as oportunidades não voltam mais. E perante a dificuldade, nós temos sempre o nosso querido Mestre Jesus para nos dar a mão, para nos proteger e amparar. É bom é que cada um saiba pedir para estar junto dele, porque ele está sempre junto de nós. E, para terminar, vamos ler uma bênção irlandesa que achei muito oportuna, porque a nossa vida é mesmo uma caminhada. Esta bênção irlandesa é sugerida e adaptada por uma participante, Wellington da Silva, adotada pelo grupo para que seja preferida ao início de cada caminhada, independentemente da religião ou da fé de cada participante. E achei muito oportuna, porque, como dizíamos, a nossa vida é uma caminhada. Nós somos espíritos eternos, do berço ao túmulo, ou do átomo ao arcanjo, nós temos muito que caminhar. E então, que o caminho seja brando aos nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros, que o sol brilhe cálido sobre a nossa face e as chuvas caiam serenas em nossos caminhos. E até que nós nos encontremos novamente, que Deus nos segure na palma de sua mão. Que assim seja.